Falando em ídolos, Chico, eu queria saber como foi trabalhar com o Doutor Sócrates. Inclusive, ele era santista mesmo ou é mentira isso aí? Santista, cara. Não, ele era. O pai dele, seu Raimundo, cearense, como eu, santista. O Sócrates, nascido em Belém do Pará, é santista de infância. Ele é santista até virar ídolo no Corinthians, aquela coisa que toma o seu universo. Muda, né? Mas era um santista de camisa do Santos, de vida do Santos, tudo era Santos Futebol Clube. O pai seguiu santista, torcia evidentemente pelo filho, mas o pai morreu santista, mas o cara era santista mesmo. E manteve o amor dele pelo Santos, né? Ele teve que jogar no Santos, ele não poderia não ter jogado no Santos em algum momento. Ele queria ter jogado no Santos. Então, o carinho dele pelo Santos foi a vida inteira. E como é que é conviver com esse cara? Porque esse é daqueles caras, você fala assim, fala um cara aí que você queria que fosse vir pra vir aí. Sim. Esse cara. Ia tomar várias por nós. Quando o Vladir Lemos me ligou, eu trabalhava na Folha na época, e, tô chamando o Dr. Sócrates, você não quer fazer parte da bancada? Eu escrevia sobre futebol, tinha uma crônica na Folha e dava um espetáculo de futebol e era repórter ali do dia a dia da Folha. E, cara, quando ele falou Sócrates, eu não queria nem ouvir quanto era. Eu juro que eu ia sem, de graça. Por conta da chance de conviver com o doutor, né? Isso foi que época, mais ou menos, Chico? Foi anos 2000, já 2000 até 2010 a gente fez o programa. Um pouco antes dele morrer. Então foi aí 2005, 5 anos, 2005, 2010. Mais uma longa convivência, porque virou amigo mesmo. Então saía pra noite, depois do programa. E eu passei aí churrasco lá no sítio dele, na chácara dele em Ribeirão. Puta, que delícia. Fui para os 3 casamentos dele. Em 5 anos. O último, cara, foi tão desmoralizado que o último casamento do Magrão, só fui eu de amigo. Porque os caras sabiam que ele que não ia durar muito. Foi Dona Guiomar, a mãe e eu. Acho que o Mazinho também. O jogador? Não, o amigo dele. O amigo dele daqui. Então, os amigos, que palhaçada, cara. O cara inventou que era um casamento junino ali e tal. O cara era o Fábio Júnior da bola. Os amigos estavam certos, não foi pra frente. Nossa, cara. E se você pudesse contar pra gente como era esse cara nos bastidores, no dia a dia, na noite, do que vocês conversavam, qual que era... Coloca a gente um pouquinho dentro dessa... Cara, ele cagava e andava, futebol não era o grande assunto mais dele, assim, ele achava... futebol estava muito físico, muita correria, ele não interessava muito. Aí, claro, alguns jogadores, eu lembro, por exemplo, do Casimiro. O segundo jogo do Casimiro, ele botava o olho, opa, o cara sabe, né? Sabe? Porque assim, Neymar é fácil você. Lógico. O cara lá dá uma. Vários dribles. Deixa 10 lá, faz 10 gols no Naviarense, lembra? Lembro. Ou então o cara faz o Neymar, a coisa mais estética ali da firula da coisa, é mais fácil você já fazer uma aposta, ou é mais óbvio, né? Mas o Casimiro, eu lembro bem dele dizer, esse cara amanhã tá na Europa. De sentir por uma matada de peito, por uma olhada. A quem ele decidiu distribuir essa bola? De ver o jogo, né? 4 marcados aqui, o Casemiro achou o cara aqui. Esse cara é bom de bola. Então, ele tinha... interessava isso a ele botar o olho ali, dizer se o cara
quem jogava bola, quem não jogava e tal. Mas era meio de saco cheio já, né? Pô, tava vivendo tudo... E os assuntos que predominavam eram... O interesse do cara era muito... Não era nem essa política partidária, assim. Ele tinha um tesão, ele fazia muitos projetos em escolas, ligar futebol à educação. E o sonho dele era que futebol virasse quase uma disciplina, uma cadeira à parte no currículo escolar. Ele não divulgava muito, mas ele tinha muitos projetos em escolas e com secretaria de educação ligada a essa área de educação, de usar o futebol de forma pedagógica, porque ele achava que através do futebol você pode explicar qualquer coisa. Você pode dar aula de física, você pode geografia, você pode explicar tudo, você pode motivar o aluno, aquele aluno que não tá nem aí para a escola, ele pode ser chamado pelo futebol. Então, o grande interesse dele era essa história, né? E ele fazia, cara, muita coisa ele não divulgava, óbvio, mas estava lá, estava com um projeto de Ribeirão, aqui em São Paulo, em vários lugares. Tanto que hoje tem várias escolas que deram o nome de Dr. Sócrates, depois que ele morreu, por conta dessa ligação dele com a educação. Mas não, isso era, um puta boêmio, né? É engraçado. Aquele cara que toma ali meia dúzia de cerveja e começa a cantar já um sertanejo raiz, não esse sertanejo aí, mas um sertanejo, um milionário Zé Rico e tal. Era, diversão pura, né? Um cara que sabia... O cara que faz falta hoje, né, Chico? Viver... Nesse momento do Brasil hoje. Sim. E um cara dentro do futebol que pensa, né? Interessava... no cartão verde mesmo, ele estava sempre mandando o recado dele ali e tal. Sempre, que era o que interessava muito a ele. Não, imagina o Dr. Sócrates nesse momento, né? Participando porque ele podia não fazer parte porque as emissoras meio que tinham um certo receio de convidá-lo, mas hoje ele teria um canal no YouTube. Quando ele morreu, ele estava já fazendo... Ele fez uma série no Canal Brasil de entrevistas, mas ele estava com um estúdiozinho montado em casa. E a ideia dele era montar coisas assim para a internet. Então imagina, estaria lá o canal do doutor, estaria fazendo... estraçalhando aí. Sem dúvida, cara. Morreu no dia do título do Corinthians, cara. Tinha o título do Corinthians. Como tinha previsto, né? Ele falou, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Ele morreu muito religioso, cara. Ele virou muito espírita. Muito mesmo, muito... E ele não falava muito sobre isso, mas assim, lá, assim, nos bastidores, ele contava muita coisa. Ele estava muito frequentando sessões espíritas, mas estava muito espiritualizado. Tanto que qualquer... Sei lá, tinha cara que chegava, amigo, e... assim, vinha com cuidado, para ele cuidar mais da saúde, uma coisa ou outra. Cara, parecia que ele tava numa leveza, assim, que para ele tanto fazia, sabe? E que já sabia do destino das coisas ali. O que passava... é fácil eu estar falando agora, porque depois de acontecer, mas como ele tava muito religioso. Muito religioso, com essa pegada espírita, sabe? De muita crença e numa leveza, sei lá, Dr. Sócrates morreu, sofreu muito. Não. Cara, pode ter sofrido fisicamente ali, uma coisa ou outra, mas tava leve ali, 2 palmos acima do chão, sabe? A mente flutuando, ele tava flutuando, cara. Que legal, cara, saber disso. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu particularmente não sabia, não tinha nenhum tipo de conhecimento. Mesmo os amigos, foi um susto, sabe? Vê-lo tão religioso, sabe? E ao mesmo tempo bonito pra cacete, o cara tava com a fé ali, sabe? Tava... E é um pouco até dissonante do que ele sempre aparentou, né? Aparentou, assim, sempre um cara muito razão, né? Um cara muito mais cético, né? Muito ceticismo, né? Não. Os últimos dias dele foram muito assim, que estava com muita crença, muito e suave total, sabe? Que tava Que legal. Bom saber. Um estado foi em paz, né, cara? Estado de espírito.
Completamente, cara. Cumpriu tudo que tinha que cumprir, né? Cumpriu toda a história, jogou o que tinha de jogar, botou as ideias dele no mundo. Fez né? parte de uma das maiores seleções de todos os tempos, né, cara? Sim. Maior movimento político, talvez, envolvendo futebol no Brasil foi ele protagonizou. Agora tá. Porque agora Olha, vive. talvez seja o maior movimento político envolvendo futebol na história Talvez, do mundo, cara. na história. Será? Porque, Na história do mundo. cara, é muito forte, porque você tem. Agora mesmo, nessa. Eu lembro agora, na véspera aí do manifesto lá pela democracia, no 11 de agosto, na Faculdade de São Francisco. E tava essa discussão de democracia e tal. Eu fiquei lembrando, porra, o Dr. Sócrates, Casão, Vladimir, não pode esquecer o Vladimir, que foi fortíssimo na parada também. E aquela experiência passou o que era democracia para a torcida, para a população do Brasil, como livro nenhum, aula nenhuma, ou discurso político convencional nenhum passou. Quando o Sócrates explicava que o roupeiro e o técnico mandava igual. Quando eu lembro daquele jogo com o Fluminense lá no Rio, que ele falando, não chegava e dizia, que horas vamos viajar? Vamos na véspera, vamos não sei o quê. Pô, levantava o dedo, o roupeiro e o técnico com a mesma força, com a mesma importância. Num momento complicado do Brasil. Com isso, você explica o que é democracia para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, sem precisar de discurso empolado, sem precisar de discurso de bacharel, sem precisar de uma aula na USP, sem precisar de nada, cara. Eu acho que talvez seja aí que ele descobriu a força do futebol, isso, né, talvez tem muita coisa do futebol ligada aos anarquistas na Espanha, na Inglaterra. Você tem o movimento do Vasco quando começam a jogar os primeiros negros no elenco, talvez seja tão forte quanto, né? Sem dúvida. Na Liga dos Canelas Pretas de Porto Alegre, é um outro movimento importante. Você tem muita coisa importante, mas seguramente a democracia corintiana é um dos movimentos que liga futebol e política mais importante da história, né? Sim, cara. Inclusive manteve ali numa época que o Corinthians não tinha ainda um título a nível nacional, né? Manteve e criou-se ali também uma multidão de gente que se denomina time do povo, né, cara? É um negócio muito forte mesmo. Colou, né? Quando o time entra ali com vote, em plena ditadura, vote, democracia na camisa. Nossa, aquela camisa é linda, cara. É muito forte. Aquela camisa linda, histórica pra caramba. Feliz de saber que o Dr. Sócrates foi em paz, que isso é... Cara, isso, não tenha dúvida nenhuma, cara. Paz total.